Olá, meu povo! Vamos continuar nossa aula sobre concentração das soluções. Hoje nós vamos falar de molaridade, correto? Já falamos de concentração e massa, densidade, já falamos de fração e massa, fração e volume, de molaridade. Agora nós vamos falar de molaridade, correto? Então vamos lá. O que vem ser a molaridade? Que também é conhecida como concentração molar de uma solução, representada pela letra W. É a relação, no caso a divisão, do número de mols do soluto, que é representado por N1, e a massa do solvente, que é representada por M2. Logo, sua unidade será mol por quilograma, certo? Porque agora nós estamos falando do solvente em massa, por isso que é quilograma. Ou posso também chamar somente de molar, correto? Então, aqui nós temos a fórmula. A fórmula é o que a gente fala no conceito. Molaridade é a relação do número de mols do soluto dividido pela massa do solvente, que tem que ser em quilogramas, certo? Essa massa do solvente tem que ser em quilogramas. Quando ele não me dá o número de mols do soluto, certo? Quando ele não me dá o número de mols do soluto, eu tenho essa fórmula bem aqui, ó. Número de mols do soluto é a massa do soluto pela massa molar do soluto. Isso a gente já viu anteriormente em molaridade, correto? Então, eu substituo este N1 nesta fórmula, eu obtenho essa fórmula aqui, ó. Que essa aqui vai ser a fórmula mais utilizada, a fórmula geral. Molaridade é a relação entre a massa do soluto pela massa molar do soluto vezes a massa do solvente, em quilogramas, correto? Então, eu vou ter, ó, massa do soluto, M1, tem que ser em gramas, massa molar do soluto é em gramas por mol, número de mols do soluto, que é o N1, é um mol, e a massa do solvente é em quilogramas, certo? Nunca esqueça, a massa do solvente esse tem que ser em quilograma. Professora, se não for em quilograma, se for em grama, a gente vem bem para cá, ó. Quando a massa do solvente for dada em gramas, utilize a fórmula abaixo. A gente vai utilizar essa última fórmula bem aqui, que tem 1000. Ó. Então, quando a massa do solvente for dada em gramas, como está aqui, ó, em gramas, eu multiplico o M1 por 1000. Mas se a massa for dada em quilogramas, eu não preciso multiplicar por 1000. E se ele me der o número de mols do soluto, a massa em quilograma, eu utilizo essa fórmula aqui. Então, de acordo com o que a questão me dá, eu vou utilizar uma dessas três fórmulas, certo? Mas na grande maioria a gente vai usar essa última, porque normalmente ele me dá a massa do solvente em gramas, certo? Então, vamos lá para um exemplo. Eu tenho esse exemplo da ITA de São Paulo. O rótulo de um frasco diz que ele contém solução 1,50 molar. Esse molar é mol por quilograma de nitrato de lítio em etanol. Isso quer dizer que a solução contém, vamos analisar. Lá no rótulo tem 1,50 molar de nitrato de lítio em etanol. Então, o nitrato de lítio, ele está dissolvido no etanol. Então, o meu etanol vai ser o solvente, certo? O etanol vai ser o solvente. E o nitrato de lítio vai ser o meu soluto. Então, o que quer dizer mol, se eu tenho 1,50 mol por quilograma? Isso quer dizer que eu tenho 1,50 mol de nitrato de lítio em 1 quilograma de etanol, porque o etanol é a massa do solvente. E lembre que a fórmula é N1 sobre M2. N1 é o número de mols do soluto. Quem é o meu soluto? Nitrato de lítio. Quem é sobre M2? Quem é M2? É o meu solvente, né? É a massa do solvente. Quem é o meu solvente? Etanol. E lembre que tem que ser em quilogramas. Então, fica 1,50 mol de lítio por quilograma de etanol. Então, a resposta certa seria a letra C, certo? É só a gente relacionar com a fórmula, ok? A gente relaciona com a fórmula. Exemplo 2. Consideremos uma solução na qual 30 gramas de hidróxido de sódio foi solubilizado em 500 gramas de água, constituindo uma solução aquosa. Sabendo-se que a massa molar do soluto é 40 gramas, qual será a molaridade para esta solução?
certo? Qual será a molaridade para essa solução? Então, vamos para a resolução. Na resolução, eu vou observar aqui, ó, consideremos uma solução na qual 10 gramas de hidróxido de sódio, então, o hidróxido de sódio é o meu soluto, então, M1 é em gramas, M1 é 10 gramas. Foi solubilizado em 500 gramas de água. Água é solvente, está dado em gramas, então, M2 é 500 gramas, constituindo uma solução aquosa. Sabemos que a massa molar do soluto é 40 gramas por mol. Esqueci aqui de digitar, certo? É 40 gramas por mol. Então, isso vai ser o M1, que é a massa molar do soluto, 40 gramas por mol. Qual será a molaridade? Ele quer saber o W. Então, já separei todos os dados, certo? Já separei todos os dados. Então, a gente vai agora para a fórmula. Qual é a fórmula? Ó, W é igual a 1000 vezes M1 sobre M1 vezes M2. Por que eu estou usando 1000? Porque o M2, olha aqui, ó, o M2 foi dado em gramas. Quando o M2 é dado em gramas, eu coloco 1000 aqui na frente do M1, certo? Eu tenho o M1, que é a massa molar, eu tenho o M2, eu tenho o M1, então eu consigo encontrar o W, que é a molaridade. Então, vamos lá, continuando. Então, W vai ser igual, né, a divisão, ó, 1000 vezes 10, porque M1 é 10 gramas, sobre 40 vezes 500. 40 é a massa molar e 500 é a massa do solvente. Então, W vai ser igual a 1000 vezes 10, 10.000. 40 vezes 500, 20.000, né? Se eu quiser, eu posso ir cortando 0 de cima, 0 de baixo, 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 fica 1 sobre 2. Então, 1 sobre 2 é 1 meio. Então, o valor de W vai ser, quanto é 1 sobre 2? 0,5. 0,5 mol por quilograma, ou somente molar, correto? Então, a gente encontrou a resposta que foi pedida, que ele queria saber a molaridade para essa solução, certo? Então, vamos para o terceiro exemplo. No terceiro exemplo, ele diz, qual é a molaridade da glicose num soro contendo 4 gramas de glicose em 100 gramas de água? Ele já dá a massa molar da glicose, que é 180 gramas por mol, certo? Então, vamos lá. Ele quer, para a resolução, ele quer a molaridade, certo? Olha aqui, ó. Só para a gente adicionar aqui, ó. Ele quer a molaridade, ele quer o W, certo? No soro contém 4 gramas de glicose. Glicose é meu soluto, então M1 é 4 gramas. Em 100 gramas de água, então M2 é 100 gramas. E ele deu que a massa molar da glicose é 180 gramas por mol. Então, está aqui, separados os dados. Agora, vamos para os cálculos. A fórmula, vou utilizar a mesma fórmula passada, porque o M2 foi dado em gramas, então eu tenho que botar 1000 aqui na frente, certo? Então, vamos lá. W vai ser igual a 1000 vezes 4, porque a massa do soluto é 4, dividido por 180 vezes 100. 180 é a massa molar e 100 é a massa do solvente. Então, W vai ser igual a 1000 vezes 4, 4.000. 180 vezes 100, 18.000. Então, eu posso cortar um zero de cima, ó, aqui, ó, um zero de cima com zero de baixo, um zero de cima com zero de baixo, um zero de cima com zero de baixo. Então, fica 4 dividido por 18, certo? Então, W vai ser igual a 4 dividido por 18, vai dar 0,2 mol por quilograma. Vocês observam que o conteúdo é bem fácil. O negócio é só saber fazer as continhas, certo? E aí já é uma questão de treino de matemática básica, lá do fundamental, correto? Então, molaridade é isso, certo? Espero que vocês tenham entendido. E na próxima sexta-feira nós vamos ter a live que a gente vai corrigir a última atividade e vai fazer uma revisãozinha desse conteúdo, tá? Fiquem com Deus. Tchauzinho.